pessoal, tudo certo? Sou eu, Isadora Bueno. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre o mais importante dos temas da sua prova. Brincadeira, não é o mais importante dos temas da sua prova, você sabe que não, mas é um tema muito importante. Vamos falar sobre direito ambiental. Eu sei que vocês estão ansiosos, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que esse momento é borboletas no estômago, para não falar outra palavra. É difícil. Véspera de prova, é tudo muito turbulento, a cabeça parece que vai falhar. E por isso a gente vai conversar sobre os assuntos que vão estar na sua prova amanhã. Eu selecionei alguns temas pensando na sua banca, pensando na sua prova especificamente. A gente sabe que são 5 questões de ambiental, mas que a gente tem 15 questões de constitucional que podem abordar algum tema ambiental e a gente tem mais 7 questões de legislação específica que podem e com certeza algumas questões vão abordar o direito ambiental. Por isso a aula de hoje é muito importante, por isso eu vou falar sobre legislação local também, tá? Eu sei que vocês estavam ansiosos por isso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, é muito bom poder estar aqui com vocês. Infelizmente não estamos presencial mesmo, né? Queria muito ter a honra de estar com vocês presencialmente, mas isso não prejudica, ao contrário, eu acho que até ajuda porque você consegue assistir no seu tempo, do seu jeito e sem desgaste físico de deslocamento e aquele convívio social que na véspera da prova pode até fazer um pouco mal psicologicamente, certo? Bom, primeiro sobre a sua prova de amanhã, uma prova longa, 100 questões FCC A, B, C, D, E, é muita coisa. Gestão de tempo vai ser importante. E eu vou bater na tecla, faça uma questão por vez. Comece da 1 e vá em sequência até a última. Não inventa moda de comece pela que eu mais gosto, ou comece pela mais difícil, não faça escolhas na hora da prova. Já é tão difícil ser bom de prova, já é tão difícil uma prova de concurso. Por que você vai ficar se submetendo a fazer escolhas? Ah, agora eu vou fazer constitucional. Não, vá na sequência da prova para você conseguir controlar bem o tempo, combinado? Isso é bem importante. Bom, sobre direito ambiental, que eu acho que vai cair. Vamos lá. Acho que vai cair legislação local? Sim. Tem um palpite de banca que a gente pode ter aí a cobrança de política nacional de recursos sólidos, quero falar sobre isso também. E a gente precisa recapitular pontualmente alguns aspectos muito relevantes da matéria. Você sabe que amanhã vão te perguntar qual é a natureza jurídica da responsabilidade civil ambiental objetiva. Qual é a natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental subjetiva? Existe ainda controvérsia? Não. Não existe mais hoje uma certeza, a gente pode afirmar de forma convicta. Houve já um debate sobre a natureza jurídica da responsabilidade administrativa? Sim, houve debate, hoje é uníssono, que ela é subjetiva, certo? O que significa ser subjetiva? Eu tenho análise de dolo, eu tenho análise de culpa, eu tenho a subjetividade do agente como um fator que vai decidir, definir se há ou não há a responsabilidade. E isso é muito importante, isso é muito relevante. Por quê? Porque você, futura procuradora do Estado, futuro procurador do Estado, quando estiver diante de uma ação ou até mesmo atuando administrativamente em orientação jurídica, consultoria e vários outros órgãos que a gente tem dentro das PGE, certo? Nesse momento, você tem que ter a consciência de que se não há dolo ou culpa e a natureza que você está lidando naquele caso é subjetiva, ela não se configura, se esvai. Então, o seu caso vai embora, certo? Se a gente estiver falando de administrativa, responsabilidade civil vai ser isso. Mas e se for civil a responsabilidade? Nesses casos, a gente está falando de natureza jurídica objetiva. Eu preciso analisar dolo ou culpa? Pelo contrário, a gente tem até muitas teorias
que envolvem a responsabilidade civil ambiental e que te dizem convictamente que até mesmo o nexo de causalidade, em alguns casos, ele vai ser mitigado. A gente tem que analisar sempre os elementos da responsabilidade para ver se ela vai se configurar ou não. Por isso é tão importante falar sobre há ou não há dolo e culpa, ou seja, é ou não é subjetiva. E também é importante a gente falar sobre o nexo de causalidade, porque quando principalmente ele vai ser mitigado, quase que ele não existe ali na responsabilidade civil ambiental. Quando a gente fala de imóveis, responsabilidade propter-rem, aquela que acompanha o imóvel, acompanha a coisa. É possível que haja responsabilidade civil ambiental, ainda que você não tenha feito nada para contribuir com um dano ambiental que está sendo provocado pelo seu imóvel, que você hoje adquiriu já com esse problema ambiental. É possível a sua responsabilidade? Sim. E se você vender? Descobriu que é possível, então eu vou vender. Aí eu vendi. É possível que a sua responsabilidade exista mesmo depois de você ter vendido? Você pode ser provocado por um meio judicial? Sim. Tá vendo como a responsabilidade, nesse caso, ela vai acompanhando a coisa. O nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano, ele praticamente não existe, porque a sua conduta foi só adquirir imóvel. Você não deixou nada para poluir, você não fez mais nada além de adquirir, foi no cartório e adquiriu, certo? Ainda assim, a responsabilidade civil. Isadora, e qual é um outro tipo de responsabilidade que a gente tem que ir consciente para a prova de que tem natureza jurídica subjetiva? A responsabilidade penal. São as três esferas: civil, penal e administrativa. A civil é objetiva, penal e administrativa subjetiva. Subjetiva que analisa o sujeito, a intenção, o dolo, a culpa. Combinado? Você sabe também que amanhã na sua prova vai ter uma parte principiológica que permeia as questões de primeira fase, principalmente porque os princípios no direito ambiental, eles são muito claros, muito evidentes, eles estão inclusive positivados. A gente até vai ver uma parte da sua legislação local que tem princípios. Como eles são positivados, como eles são escritos no ordenamento, como existe um conceito de fato para aquele princípio, é muito comum a cobrança de princípios em prova de direito ambiental, claro. Porque não é uma coisa vaga. Eu não estou falando sobre princípio da predominância do interesse, ou princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ou princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses conceitos, eles são muito mais amplos, muito mais alargados, eles são mais doutrinários, eles têm uma carga valorativa enorme. É diferente de quando a gente fala dentro do direito ambiental de princípio da prevenção e precaução. Por que é diferente? Eles não são vagos. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que tem uma lei específica do Estado que conceitua esses princípios. Vou colocar na tela para vocês verem. Vamos lá. Vamos começar com a parte difícil. Legislação local. É a parte mais difícil, né, gente? Por que é difícil? Porque é algo novo que você começou a estudar do zero há muito pouco tempo, muito provavelmente quando saiu o edital, e que você não tem respaldo, você não tem um material de apoio. Quando você lê a Constituição e lá está escrito sobre a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, você pega o seu PDF, o seu material, vai lá ver o que o Chico escreveu, certo? Sobre esse conceito. E fica mais fácil entender a Constituição dessa forma, concorda comigo? Quando você vê algo, ainda que seja mais técnico, sobre tutela antecipada no direito processual civil, você vai lá, abre o seu material, estuda o assunto e fica muito mais fácil ler os artigos sobre tutela antecipada. Quando a gente fala de legislação local, não. Quando a gente fala de legislação local, você não tem um material de apoio. E às vezes a legislação local pode ser mal redigida, a legislação local pode estar desatualizada, a legislação local pode ter sofrido alterações que são até inconstitucionais em alguns casos.
Mas não vai estar escrito lá que ela é inconstitucional. Por quê? Porque não tem um material de apoio. Por isso o desafio da legislação local é tão grande. Por isso eu selecionei artigos, trechos da legislação local que eu vejo possibilidade real de cobrança amanhã e que eu tenho certeza que não vai te provocar ansiedade ou deixar aquele constrangimento de, ai, não li essa lei. Não, eu quero você tranquilo, quero você tranquila, quero todo mundo consciente de que está fazendo o seu melhor. Estes certo? resultados. A Siri falando comigo aqui, querendo me dar uma aula, gente. Socorro, me salva. Vamos lá. Além disso, princípios, certo? Eu vou colocar na tela para vocês verem o que a legislação local prevê. Vamos lá. Princípio. Olha que interessante. A Lei Complementar 53, tá? Estadual, certo? Ela prevê, igual a gente tem o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, lá da Lei 9985, no âmbito estadual, essa lei cai na prova de vocês, que é a lei que determina o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Não é o nacional do SNUC, é o estadual, certo? Ótimo. Isadora, esse sistema estadual, ele tem que respeitar o nacional? Existe uma hierarquia de leis, certo? Mas vocês vão ver que nem sempre tudo vai ficar igual, tudo vai bater. Existe a possibilidade de haver uma inconstitucionalidade ou material ou formal nesse tipo de legislação? Existe. A gente vai analisar essa constitucionalidade ou inconstitucionalidade em primeira fase? Não. Não vai. Não faça muito crítica a leitura de uma legislação local. Leia para memorizar, para fazer uma boa prova. Fim. Se você for fazer uma leitura muito crítica de será que isso está certo? Será que isso está errado? Será que isso é constitucional? Será que isso é inconstitucional? Essa leitura vai ficar muito truncada e você muito possivelmente vai ficar exausto antes mesmo de conseguir concluir. Então, leia com fluidez, com naturalidade, certo? Agora, falando sobre princípios. Olha só que interessante. A sua lei complementar, ela traz o conceito de princípio da precaução. E ela fala dentro do que a gente repete em aula, em aulão, no Instagram, quando vocês me chamam, dúvidas, dicas, toda vez eu falo para vocês, princípio da prevenção e precaução, você tem que ter convicção de que eles são diferentes e que isso tem que estar muito claro e evidente na sua interpretação. O princípio da precaução, a lei é bem clara. A ausência de absoluta certeza científica. Essa é a chave do conceito do princípio da precaução. Diferente do princípio da prevenção, que neste caso, o nexo de causalidade é cientificamente demonstrável. Existem dados científicos que afirmam que há possibilidade ou há necessidade de prevenir, de fazer com que a prevenção atue naquele caso, porque senão o dano ambiental é certo. Cientificamente certo. Vejam, esses princípios são muito importantes para a sua prova e o fato de existir uma positivação estadual específica sobre eles aumenta demais a chance de cobrança. Ainda na linha da Lei Complementar número 53, eu quero que vocês relembrem espaços territoriais especialmente protegidos. Assunto que às vezes fica turbulento na cabeça dos alunos. Isso é muito comum. Então vamos deixar zerado de uma vez por todas. Espaços territoriais especialmente protegidos. Isso, você vai lembrar dessa expressão. Onde essa expressão está? Ela está lá na Constituição, no artigo 225. Espaços territoriais especialmente protegidos, assim como o nome é longo, alargado, amplo, é o gênero, é algo maior que comporta espécies. E aí a gente tem várias espécies de espaços territoriais especialmente protegidos. Entre essas espécies, as mais famosas, ou elas estão na lei do SNUC, 9985, e o nome delas é Unidades de Conservação, ou elas estão no Código Florestal, e o nome vai ser APP ou Reserva Legal. Fica mais claro assim?
Às vezes a gente dá uma aula enorme para tentar explicar, né? É tão mais claro você pensar, olha, tem um gênero, espaços territoriais especialmente protegidos, que está lá previsto na Constituição. A Constituição, ela sempre prevê algo amplo, aberto, para a legislação infraconstitucional poder regulamentar, certo? A Constituição nunca teve o intuito de exaurir qualquer assunto. Ela é um conjunto de diretrizes. E a partir daí a gente tem legislações especiais que vão tratar sobre o assunto. Quais são essas legislações especiais, esse regulamento sobre esse assunto dentro do direito ambiental? Principalmente esses dois: o Código Florestal, que fala sobre APP e reserva legal, e 9985, a lei do SNUC, a lei que fala sobre unidades de conservação. Eu posso afirmar que são espécies de espaços territoriais especialmente protegidos, APP, reserva legal e unidades de conservação? Tá correta essa afirmativa? Sim, tá correta essa afirmativa. Mas eu não posso dizer que esses são os únicos. Não são os únicos. Espaços territoriais especialmente protegidos é um rol não exaustivo, ele é amplo. Toda vez que a gente fala de um espaço específico que vai ter proteção, tutela jurídica, porque ele tem alguma peculiaridade ambiental para proteger o meio ambiente, toda vez que a gente falar sobre isso, especificamente sobre isso, a gente vai estar falando de espaços territoriais especialmente protegidos, certo? Dentro do assunto espaços territoriais, unidades de conservação. Ótimo. Tem a Lei 9985, ela é muito importante para a sua prova, mas hoje, especialmente hoje, eu não vou falar sobre ela diretamente. Eu quero falar sobre a mesma regulamentação, só que no aspecto estadual. Alguma questão da sua prova vai abordar esse assunto. Tomara, né, que eu tenha sido iluminada aqui para trazer um assunto que realmente vai estar na sua prova amanhã. Me esforcei bastante para isso e eu tenho certeza que a gente vai conseguir te dar uma boa visão de todos os temas que podem estar na prova amanhã. Vamos lá. Olha comigo. Eu trouxe alguns conceitos que estão nessa legislação estadual e que a gente precisa ter atenção para eles, porque eles têm alguma peculiaridade e a chance de cobrança é muito grande. Primeiro, plano de gestão. Às vezes a gente fica divagando sobre o que é plano de gestão. Aqui, nessa lei, o conceito é técnico, documento técnico. Ele tem normas para regular o uso da área. Então, o plano de gestão, ele é um documento técnico com normas. Por que eu estou enfatizando isso? Cuidado, porque é a cara da sua banca amanhã falar que ele é um documento de parâmetros, ou que ele é um projeto documental, ou que ele é um artigo científico, ele pode mudar, deturpar esse conceito e aí vai tornar errada a afirmativa. Plano de gestão é um documento técnico que tem normas, certo? Ótimo. Outra coisa muito importante, a legislação traz claramente o mosaico. E ela fala que o mosaico vai ser um conjunto de unidades de conservação. Essas unidades, elas podem ser de diversas categorias, não precisa ser a mesma categoria. Então, o mosaico, ele é múltiplo. Pode ter unidade de conservação de uso sustentável, de proteção integral. Dentro de cada uma dessas espécies pode ter variação. Eu posso ter uma que exige desapropriação, outra que não exige desapropriação. Eu posso combinar todas elas dentro de um mosaico? Sim. Uma coisa importante é o seguinte: elas vão ter uma gestão integrada e participativa. Por que é importante pensar sobre isso? Porque quando a gente fala que as formas do mosaico elas são múltiplas, pode te dar a sensação que isso não combina com uma gestão integrada. Mas combina. Apesar de serem múltiplas, as unidades de conservação que compõem o mosaico, a gestão é integrada. A gestão é integrada e participativa. Vai estar na sua prova amanhã. Vai estar. Outra coisa importante, bem interessante que estava na sua legislação local, se você não viu, a gente vai falar sobre ela agora, é o seguinte. Existe um conceito específico na lei estadual de o que é ecossistema raro.
A gente sabe que vocês estão pleiteando o cargo de uma região riquíssima, maravilhosa. Não é só uma carreira incrível e maravilhosa, é uma região incrível e maravilhosa, com recursos ambientais importantíssimos. Por isso, a minha aposta de que essa prova vai ter direito ambiental na veia, certo? O que é um ecossistema raro? Para o conceito legal, um ecossistema raro, ele é com características pouco comuns. Caramba, mas isso é muito genérico, né, Isadora? Como é que eu vou decorar? Decora isso aqui, ó. Ele tem funções ambientais exclusivas. Se eu falar para você que você fala assim, nossa, fulano é um aluno raro, né? O que eu tô querendo dizer? Eu tô dando um tom de exclusividade para essa pessoa. Não tá dentro do senso comum. Não é mais um na fila do pão. Tem uma exclusividade. Então, entre o padrão, existe um que é exclusivo. Eu quero que vocês lembrem disso na hora de marcar o que é o ecossistema raro. É nesse mesmo sentido. Ele tem características pouco comuns, então ele foge do comum. Essas características dão para ele uma especificidade, uma exclusividade. Mas a palavra-chave mesmo que eu quero que vocês decorem é essa: funções ambientais exclusivas, certo? Isso vai ajudar vocês a conseguirem identificar quando o conceito de ecossistema raro aparecer na prova. E aí tem mais dois outros conceitos que poderiam tornar turbulenta a memorização, mas a gente vai esclarecer. Espécie rara. Eu estava falando de ecossistema raro, agora eu estou falando de espécie rara. Quando eu falo de uma espécie rara, ela é uma espécie com baixa abundância. Olha que interessante. Seria como se, enquanto eu estou falando de ecossistema raro, eu não estou falando de quantidade de ecossistemas, eu estou falando de qualidade de ecossistemas. Ele tem umas funções exclusivas capazes de denominá-lo ecossistema raro. Quando eu estou falando de espécie, é diferente. Eu estou falando de abundância, eu estou falando de quantidade, eu não estou falando de características. Quando a quantidade dessa espécie não for abundante, ela é rara. Não interessa se ela tem características exclusivas. Não interessa se ela tem peculiaridades, especificidades. O que interessa é o volume, a quantidade. Combinado? Então, o ecossistema, eu estou preocupada com a qualidade, eu estou preocupada com as características dele. Então, ele tem que ter funções ambientais exclusivas, ele tem que ter especificidade, ele tem que ter exclusividade. Eu estou falando de característica. Esse é o foco. Quando eu estou falando de espécie rara, já é diferente. Eu estou falando, nesse caso, de uma espécie que tem baixa abundância. A gente está falando de quantidade. Combinado? Mas agora, espécie endêmica? Pandêmica, endêmica, né? A gente falou bastante sobre pandemia nos últimos tempos. Que bom que essa não é mais uma realidade. Graças a Deus acabou. Bom, né? Acabou, não oficialmente, não em todos os locais, mas para a maioria acabou, já é o que importa. A maioria está aí feliz e tranquilo. Espécie peculiar de uma região. Então, quando a gente fala de uma espécie endêmica, a gente não está falando de qualidade, de características, isso a gente vai falar de ecossistemas. A gente não está falando de quantidade, volume, porque isso é uma espécie rara. A gente está falando que essa espécie ela é de uma região específica. Ela é peculiar daquela parte geográfica, certo? Existe uma delimitação de parte geográfica? Não, não existe uma delimitação, certo? Essas são os três principais conceitos que eu quero que vocês saibam diferenciar, porque isso aqui tem cara de prova, cara de FCC. Trazer um caso concreto, por exemplo, de uma espécie que é encontrada em determinada região. E eles vão colocar o nome da espécie, porque a FCC adora caso concreto, certo? Vocês sabem disso, enunciados com casos concretos que contam uma historinha. Então, eles podem pegar uma espécie, ou da fauna, ou da flora, ou um animal, ou um vegetal, um pássaro, por exemplo, e deixar claro que esse pássaro ele é peculiar
de determinada região do Amazonas. E na alternativa A, B, C, D, E, cobrar o seguinte: trata-se de espécie endêmica, espécie rara, ecossistema raro ou espécie... e invento outro nome. Para você ter certeza na hora da resposta, você precisa saber fazer as diferenciações. Gente, toda vez, muita gente me fala assim, Isadora, direito ambiental é muito difícil. Bom, vamos lá. Primeiro que difícil é algo que tem que te remeter a aprofundamento. Direito ambiental não é uma matéria difícil. Porque se você entender o básico do direito ambiental, que é o direito ambiental surgiu para garantir o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento da comunidade, da população, das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, ou seja, buscar o lucro, atividade empresarial, usando o meio ambiente. Sim, isso não é um problema, isso não é um tabu para o meio ambiente. É diferente falar de meio ambiente em termos jurídicos do conceito e falar de proteção ao meio ambiente em termos socioculturais, certo? A gente não está falando aqui em termos socioculturais, a gente está falando num conceito jurídico de meio ambiente, de proteção, de tutela ao meio ambiente, que está na lei, combinado? Esse meio ambiente que a gente tem hoje na legislação, na Constituição Federal, ele existe para garantir o desenvolvimento da sociedade. A sociedade precisa usar esse meio ambiente. A sociedade precisa poluir para existir, certo? Mas a sustentabilidade surge nesse ponto. A sociedade vai poluir, vai usar, vai usufruir do meio ambiente? Sim, mas com limite. E é por isso que a gente precisa de regulamentação, de legislação para criar esse limite. Quando você entender isso, e olha que é muito simples, hein? Não durou nem um minuto aqui a minha explicação. Quando você entender isso, você entendeu o direito ambiental. É só isso. Aí, a partir disso, você vai ter instrumentos de proteção ao meio ambiente. Por exemplo, o licenciamento ambiental. É um instrumento de proteção ao meio ambiente. E aí já vamos aproveitar para lembrar? Licenciamento é instrumento e também é procedimento. Diferente da licença, que é um ato. Licenciamento é um instrumento constitucionalmente previsto, ele está previsto lá na Constituição. A Constituição fala que determinadas atividades só vão poder ser executadas conforme a legislação se houver o licenciamento ambiental, certo? Nesse aspecto, existindo o licenciamento ambiental, o que ele é na sua natureza, no seu conceito? Ele é um instrumento que se dá por meio de um procedimento. É bem redundante mesmo, eu tô repetindo, eu quero que vocês decorem. Licenciamento, instrumento, procedimento. Porque a licença, que termina com A, não termina com ento, a licença é ato. Então, se eu tenho um licenciamento, que é um instrumento executado por meio de um procedimento, normalmente em órgãos administrativos estaduais, federais ou municipais, quando esse órgão emite a licença final, documento de licença, isso é um ato. Quem diz isso? Essa determinação é de resoluções CONAMA e ela cai bastante em prova. Então, já que eu estou falando de licenciamento, vamos já recapitular isso. Entendido isso, que a gente precisa proteger o meio ambiente, mas ao mesmo tempo a gente pode utilizar o meio ambiente, surgem os instrumentos, que eu dei o exemplo do licenciamento, surgem os princípios, que a gente já conversou sobre prevenção e precaução, e surgem as consequências relacionadas a dano ambiental, que é a responsabilidade civil, penal e administrativa, que a gente também já recapitulou os pontos principais relacionados a elas. Então, é difícil ambiental? Não é. O que é difícil mesmo em ambiental é a decoreba. Mas vou falar disso no próximo bloco, eu vou começar falando sobre isso, porque decoreba é um assunto que eu gosto bastante, porque a gente sempre termina dando dicas e isso é importante para a sua preparação. Até lá! Minha preocupação continua sendo a mesma, com a qualidade do conteúdo.
sempre com o objetivo de trazer para você a melhor preparação possível. E vou acompanhar você até a sua aprovação. O Revisão PGE surgiu lá em 2016 em um aulão de véspera que a gente fez para a prova objetiva da PGE Mato Grosso. E na época o objetivo era simplesmente fazer esse aulão e nada mais. Só que aí a gente resolveu continuar e a gente ofereceu curso para a segunda fase nesse concurso da PGE Mato Grosso, depois fez o curso para a prova oral e a gente foi continuando. O objetivo então sempre foi esse, oferecer alguma coisa que servisse realmente como uma preparação para os alunos, sabe? Oferecer alguma coisa que tivesse um real conteúdo, alguma coisa que fizesse diferença na preparação dos nossos alunos. E continua sendo o objetivo até hoje. 2 meses depois de eu virar procurador, eu estava na academia, malhando, e aí eu falei que na próxima vez que tivesse uma prova para procurador do estado de Mato Grosso, eu ia fazer um aulão de véspera. Só que essa ideia morreu, né? Não foi pra frente, era uma conversa de academia até. E aí, 3 anos depois, mais ou menos, uns 3 anos depois, surgiu o concurso. E aí reviveu a ideia, e nem eu lembrava que essa ideia tinha vindo de uma conversa de academia. E aí o aulão aconteceu, sendo que o feedback dos alunos foi tão interessante, acho que alimenta um pouco assim, talvez até o ego, mas a vontade de ajudar, alguma coisa acontece. Que a gente falou, vamos continuar. E aí a gente continuou, e à medida que a coisa vai se desenvolvendo, a gente vai se exigindo ser mais profissional, né? E é por isso que a gente está chegando onde está chegando hoje. O que eu sinto quando o aluno diz que passou por causa do Revisão PGE? Eu sinto 2 coisas. Primeira coisa é que a gente faz coisas certas no curso Revisão PGE, sabe? A gente faz e pensa cada elemento do curso, cada questão do simulado, cada PDF, cada videoaula, para de fato ajudar o aluno a atingir o objetivo. Então eu fico feliz quando o aluno fala isso, porque eu sei que ele está querendo retribuir esse carinho que a gente teve na elaboração do material. Olá pessoal, voltei. E eu prometi que eu ia falar sobre decoreba, vamos falar. Seguinte, o mais difícil, o que torna mais complexa a matéria de direito ambiental é justamente a necessidade de se decorar muito. Tanto a legislação geral, a legislação federal, como a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, certo? 6938, como as legislações locais de cada prova que você vai prestar, de cada prova que você se dedica. E por que essa dificuldade? Principalmente porque direito ambiental é cheio de conceitos, diretrizes, princípios, objetivos. Tudo isso é um rol enorme positivado em lei. E aí você começa a confundir. Isso aqui é um princípio ou é uma diretriz? Isso é um conceito? Isso é uma espécie? E dentro de cada aspecto, você começa a confundir os próprios conceitos em si. Por isso, quando você for estudar direito ambiental, faça dessa forma que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu vou até colocar na tela de novo para a gente recapitular. Faça dessa forma, veja o conceito e identifique uma palavra-chave para esse conceito, certo? Sempre faça isso, porque é óbvio que você nunca vai conseguir decorar uma expressão tão longa quanto essa aqui. Ambiente natural dotado de características relevantes e pouco comuns que identificam... Gente, eu não consigo nem ler, que não tem nem paciência. Imagina vocês estão assistindo, então eu vou poupar vocês esse esforço. O que vocês vão fazer na hora de estudar direito ambiental? Hoje, amanhã, depois da prova, para sempre. Toda vez que você for estudar direito ambiental, você busca dentro dos conceitos, você busca uma palavra-chave que diferencia ele dos demais. Não ficou muito fácil aqui, depois do que a gente conversou, diferenciar ecossistema raro, espécie rara e espécie endêmica, sendo que são palavras muito parecidas. Ecossistema raro, aí depois vem espécie rara, a palavra raro se repete. Aí depois vem espécie endêmica, a palavra espécie se repete. Se você só der uma lida e não tentar achar expressões que vão conseguir diferenciar um do outro, na hora da prova você vai se confundir, isso é um fato, certo? Então sempre procure dentro de cada conceito, de cada princípio, de cada diretriz, algo que diferencie, algo que fale, olha, isso aqui não é igual ao outro, por quê? Porque o ecossistema raro é uma característica exclusiva. A espécie rara é um volume que é baixo e a espécie endêmica é uma região. Pronto. Olha só como fica muito mais simples dessa forma. Combinado? Isso vale para tudo, certo? Tudo dentro do direito ambiental, claro.
Bom, vamos continuar conversando então sobre outros aspectos dessa lei que são bem importantes. Essa lei traz o conceito de fiscal ambiental e de agente ambiental voluntário. Você não pode confundir. O fiscal ambiental, ele tem poder de polícia. Ele faz atividades de fiscalização. Isso está até óbvio, né? Até redundante por causa do próprio título. O agente ambiental voluntário, ele não tem poder de polícia. Ele é uma pessoa física sem atribuição de fiscalização. E ele busca a conscientização da população. Então, quando você chegar na sua prova e tiver lá, fiscal ambiental, conscientização, não combina. Conscientização combina com um agente que age voluntariamente. Ele é o agente ambiental voluntário. Combinado? Outro ponto importante, se eu suprimir agente ambiental voluntário e colocar só agente ambiental, você também não pode se confundir. Fiscal tem C. Fiscal. Então, ele é com poder de polícia. Agente ambiental voluntário não é com poder de polícia, porque o que é com poder de polícia é o fiscal, combinado? Entonações que vão mudar o seu dia da prova. Vamos para o próximo. Muito se fala, principalmente em localidades que de fato se preocupam com o meio ambiente, muito se fala em comunidade tradicional. A comunidade tradicional, a palavra tradicional tem que te remeter à tradição cultural que vai passando de geração em geração. Então, dentro do conceito comunidade tradicional, é uma comunidade que ela tem uma cultura diferenciada. Gente, é óbvio que ela utiliza os recursos naturais. Por que é óbvio? Porque se a gente estivesse falando de uma comunidade que não utiliza recursos naturais, a gente não estaria tratando desse assunto aqui no direito ambiental, certo? Então, ótimo. Ela é uma comunidade que tem uma cultura diferenciada e que transmite essa cultura. Por isso o nome dela é comunidade tradicional. Ela cria uma tradição. Isso é diferente de população usuária. A população usuária, ela é ampla. A população usuária é qualquer um que utiliza, direta ou indiretamente. Inclusive, se a gente fosse ampliar o debate, eu poderia até dizer que eu, aqui em São Paulo, no frio que tá aqui, que, senhor, temperatura mais baixa dos últimos 62 anos. Olha, eu gosto de inverno, aliás, minha época preferida do ano. Mas assim, tá passando o limite. Eu posso dizer que eu aqui sou população usuária do meio ambiente do estado do Amazonas? Olha, quando a gente pensa naquele conceito, que não pode ser levado até a última ratio, né? Mas naquele conceito de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu sei que existem controvérsias sobre isso, mas sendo clichê, sendo genérica, eu posso dizer que eu sou usuária? Direta ou indiretamente? Sim. Eu estaria dentro de população usuária a milhares de quilômetros de distância? Sim. Então, população usuária é muito amplo, é usuário, qualquer um que usa. Então, dentro de população usuária, tem a comunidade tradicional. E também tem pessoas físicas e também tem pessoas jurídicas, certo? Que usam direta ou indiretamente. Aí entra o nosso conceito de plano de gestão. Lembra que o plano de gestão era um documento técnico que tem regras? Ótimo, o plano de gestão ele está aqui. Então, a população usuária tem que usar aquele ecossistema, aquele meio ambiente, aquele bem ambiental, conforme o plano de gestão. Então, ela tem que seguir as regras. Bem simples, certo? Não dá para confundir comunidade tradicional com população usuária. As coisas são bem diferentes uma das outras. Combinado? Princípio da prevenção e da precaução a gente já falou. Eu quero falar sobre órgãos. Ai, Isadora, esse assunto é muito chato. Mas vamos falar rapidinho, que daí a chatice passa logo. Vamos lá. Você tem a divisão de órgãos lá
da Lei 6938, Política Nacional do Meio Ambiente. Aqui a gente está falando de uma divisão de órgãos estadual da lei do SEUC, que é o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Isso é estadual, certo? Ótimo. Mudamos de assunto, tá claro? Ótimo. O órgão central é a secretaria. Tá fácil, né? Central, secretaria. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Central, secretaria. Esse é o método que eu mais utilizava para decorar. Depois de um tempo estudando, depois de um tempo batendo cabeça e fazendo prova e não indo tão bem quanto eu gostaria, eu comecei a ver que eu tinha que decorar, né? É o que vocês também sabem que vocês têm que fazer. Decorar é o maior desafio, porque você tem que ir vendo como o seu cérebro funciona, como que vai funcionar decoreba ou não. Não dá para ficar só repetindo, porque tem coisas que são muito longas para você repetir, certo? Então, esse tipo de jogo de palavra, procedimento, licenciamento, instrumento, ato, licença, esse tipo de jogo de palavras, ele é muito interessante porque você, além de ter a repetição, porque você consegue repetir muito mais rapidamente quando são trechos curtos, assim que você abrevia, mas ele também te ajuda porque você está exercendo a sua memória auditiva, porque existe uma sonoridade nisso. Licenciamento, procedimento, instrumento, licença, ato. Veem como tem uma questão auditiva e é algo que nem sempre as pessoas fazem. Então eu sempre gosto de trazer isso, principalmente para o aluno de véspera, porque eu tenho que fazer vocês decorarem algo de hoje para amanhã. Não dá pra gente ficar com um monte de coisa rápida, eu preciso que seja uma certeza. Se essa questão tiver na prova amanhã, você tem que ter certeza na hora de marcar. Esse é o meu objetivo, esse é o meu compromisso com vocês. Combinado? Então, o órgão central é a Secretaria do Estado. Central, Secretaria. O órgão supervisor, ele já é outro. Ele é o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Amazonas, que é o CEMAM. Essa expressão já é mais chatinha, mas pensa comigo. O supervisor, normalmente quem está por cima te supervisionando, te dá o quê? Conselho. Tem até aquela expressão, né? Conselho, se fosse bom, não era de graça. Exatamente. Então, a gente tá aqui, ó. O supervisor, ele é o conselho. Combinado? Os órgãos gestores, eles são o Centro Estadual de Unidades de Conservação. Ele vai estabelecer os programas de gestão, ou seja, ele vai estabelecer as regras, certo? Então, o órgão gestor estabelece programa de gestão. E ele é o centro. Gestor, centro. Combinado? E os órgãos de fiscalização, aí eles são o Instituto de Proteção e as secretarias municipais. Essa é uma pegadinha perfeita, maravilhosa. Você vê lá na prova assim, são órgãos de fiscalização, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas e as secretarias municipais. Você fala assim, Secretaria Municipal vai ser parte do Sistema Estadual de Unidade de Conservação? Sim. Secretaria Municipal vai ser sim, está previsto na legislação, certo? Então, ela é parte do sistema. Vamos recapitular então rapidamente? Central, secretaria. Supervisor, quem supervisiona dá conselho. Gestor faz programa de gestão e o gestor é o centro. Fiscalização municipal. Está incluída? Sim. E ela também é feita pelo Instituto Estadual. Combinado? Ótimo. Agora tem um ponto muito importante. Vocês sabem que unidades de conservação é um assunto que cai bastante, a FCC adora. E aí vocês não vão acreditar. A lei estadual criou novidades em relação às unidades de conservação. E vocês acham que elas vão estar na sua prova?
Vão tá. Vão tá. Então eu fiz um quadrinho aqui, trouxe aqui um quadrinho, para a gente conseguir bem claramente diferenciar. Dentre tudo que tá aqui que não tiver colorido, é igualzinho à legislação federal, combinado? Então, na legislação federal tem estação ecológica? Tem, vocês sabem disso. Tem reserva biológica? Tem. Tem parque estadual? A gente chama de parque nacional na legislação do SNUC, certo? Aqui, naturalmente, não vai ser nacional o parque, vai ser estadual o parque. Assim como se fosse no município, seria um parque municipal. Mas tem esse mesmo tipo de unidade de conservação? Tem. Tem monumento natural? Tem. Tem refúgio da vida silvestre? Tem também. Tudo isso aqui é unidade de proteção integral lá na legislação federal? Sim. Na legislação estadual, a gente teve um acréscimo aqui, que é a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Nacional. A RPPN, ela é uma unidade de conservação que já existe lá no sistema nacional. Existe RPPN. Ótimo. Mas lá no sistema nacional, a RPPN, ela é de uso sustentável. Enquanto aqui no sistema estadual, a RPPN é de proteção integral. Então, ela mudou de lugar. Antes, vou até marcar aqui na tela para vocês. Antes, essa RPPN aqui, ó, ela ficava aqui, junto com o uso sustentável. A lei estadual colocou ela para proteção integral, certo? Essa é a primeira diferença. Mas aqui, por enquanto, a gente não tem nenhuma novidade de tema, nenhuma novidade de unidade de conservação. A gente só teve uma alteração da classificação dela. A RPPN, que lá no nacional é de proteção de uso sustentável, aqui no estadual ela é de proteção integral, certo? Ótimo. Aí a gente entra no rol de uso sustentável. APA, a gente tem na legislação federal? Sim. Área de relevante interesse ecológico, a gente tem na legislação federal? Sim. Floresta estadual? Tem. Ela só é com o nome de nacional, assim como acontece lá com o parque estadual. Mas tem. E se fosse município, seria floresta municipal. Reserva extrativista existe? Sim. Reserva de fauna existe? Sim. Reserva de desenvolvimento sustentável existe? Sim. O que é novidade aqui? Que ele cria novas espécies de unidade de conservação de uso sustentável. Ele cria a Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável. Ele cria a Estrada Parque e o Rio Cênico. Ótimo. Por que é difícil isso daqui? Por que eu acho que vai estar na prova amanhã? Porque Estrada Parque e Rio Cênico é meio óbvio para quem sabe, ainda que por cima, o rol de unidades de conservação. É meio óbvio que isso é uma novidade. Estrada Parque e Rio Cênico. A Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável já deixa essa missão um pouco mais difícil. E eu vou mostrar para vocês por quê. Presta atenção aqui na tela, por favor. Reserva Particular. Esse é o primeiro nome, certo? Tá vendo que tem essa mesma expressão aqui, ó? Reserva Particular. Isso já te ajuda a confundir. Mas tem outra coisa que te ajuda mais ainda. O final do nome, que é esse aqui, ó, desenvolvimento sustentável, ele também tá aqui, ó. Desenvolvimento sustentável. Olha que coisa doida. Eles criaram um mix de palavras que vai fazer com que você se confunda, a menos que você decore pela sigla. RPPN é a sigla de Reserva Particular do Patrimônio Natural. Essa sigla vocês já estão habituados. Toda vez que eu falo sobre unidade de conservação com vocês, eu uso essa expressão, RPPN, certo?
Essa expressão aqui, ó, RPDS, ela já é mais estranha. RPDS, eu nunca ouvi falar nisso de unidades de conservação. Nunca ouviu falar mesmo. Por isso você vai, a partir da sigla, saber que essa espécie aqui é uma novidade da legislação estadual, combinado? Isso é bem importante. Tomara que seja a sua questão 87 amanhã. Combinado? Bom, ainda sobre isso, o rio cênico, gente, nada mais é do que um rio que tem um notável valor panorâmico, visual, estético. A estrada parque nada mais é do que uma estrada que tem também um notável valor. O que eu quero que vocês decorem é essa reserva particular do desenvolvimento sustentável, RPDS. Combinado? Isso é bem importante. Bom, agora vamos falar uma coisa. Vamos falar sobre serviços públicos. Mas agora, mas isso é matéria de direito administrativo. O Renério que está falando isso com a gente aqui. Quem sou eu para falar de administrativo perto de Renério, né? Não, ele é meu ídolo. De quando eu estudava aqui no Revisão PGE, que eu estava na posição de vocês aí na cadeirinha que vocês estão sentados. E eu adorava as aulas do Renério. Ele é muito bom. E ele é tão bom que para mim sempre ficou muito claro o conceito de serviço público. Na verdade, gente, o serviço público ele tem que te permear todo o seu estudo para concurso, todo o seu estudo jurídico. Quando a gente fala em procuradoria, a gente está falando na advocacia do Estado, certo? A gente nada mais é do que o advogado que atua em defesa do Estado. Ótimo. O Estado, genuinamente, ele nasce para prestar serviço público. O primeiro serviço público que ele começa a prestar é o de segurança, certo? Então a gente tinha lá na antiguidade o surgimento de um Estado porque as pessoas tinham medo das invasões, das guerras, e isso começou a fazer, ok, então vamos criar um Estado, quem fizer parte desse Estado será protegido. Serviço público de segurança. E aí, com a complexidade do desenvolvimento da civilização, o que aconteceu? A gente tem hoje uma diversidade enorme de serviços públicos. Esses serviços públicos são garantidos pelos tributos, certo? Olha como as coisas ficam mais simples quando a gente pensa lato sensu, não fica compartimentando as matérias. Tudo está relacionado. E o que isso tem a ver com direito administrativo? O que isso tem a ver com direito ambiental, Isadora? Por que você está falando isso? Já vou explicar para vocês por que eu estou falando isso. Porque tem uma lei que a sua banca adora, que é essa daqui, ó. A lei que fala sobre saneamento básico. Esse é um assunto muito importante, principalmente porque a gente tem que pensar que o saneamento básico, ele está diretamente vinculado à proteção ao meio ambiente, à sadia qualidade de vida, que está lá no caput do artigo 225 da Constituição, não é o foco, o alvo principal do meio ambiente? Garantir a sadia qualidade de vida. Inclusive, isso acontece com base em um comando do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é um direito fundamental a sadia qualidade de vida. Esse é o principal argumento do Supremo Tribunal Federal para qualquer decisão envolvendo o direito ambiental. Inclusive, esse é um argumento para que a obrigação relacionada à reparação civil ambiental seja propter rem, acompanhe a coisa no decorrer do tempo. Porque a sadia qualidade de vida, ela não é só no presente, ela tem que ser garantida para o futuro, para as futuras gerações, o caráter intergeracional do direito ambiental, ou seja, eu tenho que garantir para eu viver sadia hoje, para os filhos viverem sadios daqui 10 anos, para os netos daqui 30, para os bisnetos e assim, enquanto perdurar a civilização, certo? Tá bem claro isso? A sadia qualidade de vida é a alma do direito ambiental, é o que torna o direito ambiental alvo de um direito fundamental, que deve ser garantido constitucionalmente. E aí, qualquer direito fundamental, o Estado tem o dever de garantir? Sim. Existe um mínimo existencial ambiental? Claro que existe.
Dentro disso, o que entra o assunto serviço público? Que foi como eu puxei esse gancho. Saneamento básico é uma das formas de prestação de serviço público do Estado para a população, para garantir a sadia qualidade de vida. Combinado? Fez sentido? Ótimo. O que é o saneamento em si? Não divaga. Começa por aí. Normalmente, quando alguém pergunta para você, numa primeira fase, numa segunda fase, numa fase geral, o que é isso? Existe um conceito que está previsto em lei para isso. Então, o que é o saneamento? Ele é um conjunto de serviços. Lembra que eu falei que é um serviço público? Ele é um conjunto de serviços. Infraestruturas e instalações operacionais, mas o foco é conjunto de serviços, que envolve o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, então água e esgoto, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, então a gente tem limpeza e depois drenagem e manejo das águas pluviais. Que tá dentro de água? Tá, mas aqui a gente tá falando de abastecimento de água potável para matar a sede de pessoas e também dos animais, da flora e da fauna em geral. Certo? Mas água potável para uma vaca? Sim, se a água estiver contaminada, a vaca morre, tá, gente? A natureza também tem um equilíbrio muito tênue, assim como o ser humano. Então, a gente precisa de água potável. Esse abastecimento é parte de um conjunto de serviços que se classifica como saneamento básico. Então, saneamento envolve água, esgoto e limpeza. Água em duas vertentes, que é manter o abastecimento de água potável e manter a drenagem de águas pluviais. Gente, essa drenagem de águas pluviais urbanas, o que normalmente ela está relacionada? A quando, por exemplo, a gente canaliza um rio e começa a haver transbordamento. Quando a marginal Tietê para, porque a drenagem das águas pluviais urbanas não está dando conta. O sistema de saneamento, o sistema de drenagem não funcionou. E aí a gente tem enchente, alagamento, que é um problema recorrente em todo o Brasil. Então, no Brasil, o saneamento básico também inclui a drenagem, o controle das águas pluviais. Então, a gente tem água, esgoto e limpeza. Certo? A limpeza, ela envolve um assunto muito importante, que a FCC adora. Então, além de saber que o saneamento é um conjunto de serviços que envolve água, esgoto e limpeza, água nessas duas vertentes, tanto a água potável quanto o manejo, a drenagem da água, a gente vai falar de resíduos sólidos. A limpeza urbana, ela está diretamente relacionada com o manejo de resíduos. Vamos falar qual que é a diferença de limpar e manejar resíduos? Bom, eu limpo a limpeza urbana. Vamos imaginar no mais básico, que é o que a gente conhece do dia a dia. Passou na rua, limpeza. Tem alguém fazendo a limpeza, tirando a folhagem, tirando a sujeira da rua, ok? Da calçada. Lá em Minas Gerais a gente chama de passeio. Ninguém entende nada, né? A parte que vocês chamam de calçada, né? Tem aqui a rua, que é onde passam os carros. Aí aqui começa um lugar mais altozinho, que é onde você caminha, certo? Para vocês isso é calçada. Demorou muito para eu entender. Pra gente lá em Minas Gerais, pelo menos da onde eu venho de Minas, né? Que Minas é muito grande, a gente chama isso de passeio. Então, o passeio, a rua, tudo que é limpo é embalado em sacos. E isso conclui a parte de limpeza urbana, que tá lá dentro de saneamento, certo? Concluída a limpeza urbana, existe um segundo momento. Qual é esse segundo momento? O manejo desse resíduo. A partir do momento que eu tirei essa folhagem, papel, lixo, tirei tudo, embalei. Eu preciso manejar isso. Aonde eu vou pegar esse lixo? Aonde eu vou dispor esse resíduo sólido? E aí entra a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nossa, agora, Política Nacional de Resíduos Sólidos eu nunca entendi. Hoje você entendeu. É muito simples. Dentro do nosso sistema, que é um serviço público de saneamento básico,
a gente tem a limpeza urbana. A limpeza gera resíduo. Esse resíduo, ele tem uma política nacional só para tratar disso. E tem alguns aspectos dessa política nacional de resíduos sólidos que vão estar amanhã na sua prova. Vamos falar rapidamente sobre eles? Primeiro, qualquer resíduo sólido será gerido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa expressão qualquer está na lei, tá? Então, cuidado, porque ela está correta. Qualquer resíduo, sim, salvo radioativo. Por que o radioativo não, Isadora? Porque ele tem uma legislação específica. Então, qualquer resíduo sólido, salvo radioativo. Você fala, Isadora, mas então não é qualquer. Não é qualquer, mas é o que está na lei. E a gente tem que decorar as palavras da lei conforme as palavras da lei. Esse é o maior perigo daquele aluno teimoso. Eu dou aula de ambiental e o aluno é teimoso, eu sei que ele é. Porque eu era teimosa. Eu sou teimosa até hoje, né? Mas quando eu estudava era mais ainda. Eu falo assim, olha, leia a lei na lei. Abre o seu Vademecum e leia lá. Não adianta ficar pegando os meus slides ou pegando as minhas falas e fazendo resumo, transcrevendo, porque você vai errar. Porque se você fosse fazer um resuminho disso, você ia escrever assim: a Lei de Política Nacional de Recursos Sólidos trata dos resíduos sólidos, aliás, trata dos resíduos em geral, salvo radioativos. E a hora que você chegasse na prova e tivesse assim, qualquer resíduo salvo radioativo, você fala, tá errado, não é qualquer. Mas a lei fala que é qualquer, combinado? E é assim que a gente vai decorar então. Ótimo. Além disso, qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que direta ou indiretamente gere resíduo sólido, inclusive os consumidores. Aí você assusta, né? Fala assim, então Reles Mortal, também tenho que obedecer a Política Nacional de Recursos Sólidos, de Resíduos Sólidos? Sim, você tem. A lei diz que você tem obrigação, certo? Isso faz parte do seu viver em sociedade, ok? A classificação dos resíduos, ela é normalmente feita em prova, tá, gente? Quanto à origem, aí a gente vai ter urbano, comercial, industrial, resíduo de saneamento básico. A origem tem a ver com de onde veio esse resíduo sólido. Diferente da classificação quanto à periculosidade. Se ele é perigoso ou não perigoso. Então, se eu falar assim, o resíduo hospitalar, ele tem classificação de periculosidade? Não. Quando eu falo a origem do resíduo, eu estou falando de classificação quanto à origem. É diferente de classificação quanto à periculosidade, certo? Não confundam as duas classificações. A classificação quanto à periculosidade é se ele é perigoso ou não perigoso. Isso se aplica para cada caso específico de cada resíduo urbano, comercial, saneamento básico, serviço de saúde, certo? Não dá para misturar os dois. Eu não posso dizer que todo resíduo de hospital é perigoso. Não. Afirmações genéricas assim vão estar erradas porque a classificação é bem clara na legislação. Área órfã. Essa é uma expressão que costuma cair em casa, em prova. Cair em casa é ótimo, né? Área órfã. O que é área órfã? É uma área que ela está contaminada e a gente não sabe quem contaminou. Basta você pensar na situação de que quando você imagina um órfão, você pode imaginar que não tem algum responsável, tá? Sendo bem superficial, só para vocês conseguirem lembrar do assunto. Não sei quem é o responsável, eu estou falando de área órfã. Essas áreas órfãs são muito importantes para a administração pública e para a procuradoria. Por quê? Porque se o Estado não fiscalizou o que tinha que fiscalizar, se a gente não sabe quem é o responsável pelo dano ambiental, essa área órfã, essa área que ninguém sabe quem foi o causador, pode gerar ônus para o Estado? Sim. A administração pública pode ser, inclusive, polo passivo de uma ação civil pública por responsabilidade indireta na não fiscalização? Sim. Por isso esse assunto é tão importante para procuradorias, certo?
Outra coisa que eu quero trazer para vocês, que é, eu ainda pus aqui, ó, mais cobrado em prova. Essa expressão é muito cobrada em prova. Não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar e tratar os resíduos sólidos. Tudo isso aqui está dentro dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por que isso cai bastante em prova? Porque são muitas palavras e a chance de te confundir é muito grande. Então eu quero que vocês lembrem dessa expressãozinha. Não retrata. Não retrata. Não, ou seja, primeiro o meu discernimento vai ser no sentido de não gerar o resíduo. Que são esses 3 res que a gente tem aqui. Reduzir, reutilizar, reciclar. E o trata do tratamento. Então, o objetivo que mais cai em prova, dentre todos os objetivos da Política Nacional de Recursos Sólidos, de Resíduos Sólidos. Toda hora eu falo de recursos sólidos, vocês sabem por quê, né? Porque existe a lei de Política Nacional de Recursos Hídricos. Aí, a hora que eu vou falar resíduos, sai recursos. Política Nacional de Resíduos Sólidos. O objetivo que mais cai em prova, que despenca em prova e que a FCC já cobrou mais de uma vez, é esse. Não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar e tratar. Para vocês decorarem todos os res, pensa em DUC. Reduz, reutiliza, recicla. Então, pense em DUC. Então, é não retrata. E dentro do DUC, D-U-C. Certo? Então, se você quiser, você pode até decorar assim. Não reduc, trata. Fica melhor ainda. Bom, tem um último ponto que eu quero tratar com vocês, que é bem importante, cai em prova, que é lixão. O lixão, ele é algo que é ruim, tá? Não é algo bom. O que a gente tem que pensar é, o primeiro passo depois do lixão é um aterro controlado, que é a transição entre lixão e aterro sanitário. Então, o ideal, o objetivo, o alvo da Política Nacional de Resíduos Sólidos é extinguir lixão, criar uma implementação de aterro sanitário que primeiro surge o aterro controlado. Se você ficar na dúvida, na hora da prova, de qual vem primeiro, o aterro controlado ou o aterro sanitário, pense em ordem alfabética. Controlado de C vem primeiro do que sanitário de S. Combinado? Gente, com isso, infelizmente nosso tempo voa, né? Como dar aula é bom. Não sei se é tão bom assistir, mas dar é bom. Tempo voa, mas a gente tem que finalizar. Uma boa prova para vocês. Façam o melhor que vocês puderem. Durmam bem, descansem, se hidratem muito. Isso é muito importante, principalmente nesse tempo seco que a gente está vivenciando agora. Se hidratem, se alimentem bem e durmam tranquilos. Não é o dia de hoje que vai mudar a sua nota de amanhã. A não ser que você não faça isso, não durma bem, não se hidrate. Aí você pode ter uma nota piorada. Mas melhorar a nota de hoje para amanhã, muito pouco. Pensem em qualidade de descanso, acalmem o espírito, boa prova, ótima prova. Eu espero que seja uma prova justa, uma prova equilibrada. Se eu puder dar um palpite para vocês, além do que a gente viu aqui, além de tudo que a gente viu aqui, eu passaria o artigo 225 da Constituição completo. Do começo ao fim. Lá tem muito do que a FCC gosta para o direito ambiental. Certo? Isso é bem importante para a sua prova. E descanso. Acalmem-se. Boa prova para vocês. Obrigada. Beijo. Até a próxima.